Alô pessoal, direto ao ponto aqui. É óbvio que todo mundo sabe que é muito instável a situação do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, o que aconteceu no sábado passado, a derrota por 2-0 para o Ceará, um time que, obviamente, é um dos candidatos a rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro. Então, isso que aconteceu, essa derrota do Grêmio, trouxe muito desgosto internamente do Grêmio e o técnico realmente vive na corda bamba. Quem usa essa expressão não está exagerando, não se sabe o futuro do técnico Gustavo Quinteiros. Eu mesmo fiz um vídeo ontem, postei a respeito dos nomes que já são cotados para o lugar do Quinteiros, o técnico Dorival Júnior, que estava na seleção brasileira aparecendo como favorito, mas muitas correntes também que acham que o Quinteiros deve sair, apostando que o ideal seria trazer o Mano Menezes. Enfim, quando até começam a surgir nomes e essas coisas vêm do próprio Grêmio, é sinal de que quem está no comando está balançando. Então, o que é que o Grêmio fez? O Grêmio decidiu dar um prazo para o técnico Gustavo Quinteiros. Quem está falando isso é o Eduardo Gabardo. Ele postou um vídeo ontem no YouTube, no seu canal, dizendo que o Grêmio definiu um prazo em que o Quinteiros será avaliado jogo após jogo, já começando na partida desta noite contra o Atlético Grau, depois passando pelo Flamengo, depois tem, na próxima semana tem Mirassol, se não estou equivocado. O Grêmio definiu o seguinte: até o dia 19 de abril, que é a data do Grenal, é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo será realizado na Arena. Se o Grêmio não apresentar uma evolução até o dia 19 de abril, bom, aí não dá mais, né? Claro, incluído o próprio Grenal. Aí não dá mais para ficar com o técnico Gustavo Quinteiros, porque é preciso que haja uma melhora. Daqui a pouco, uma coisa não tão expressiva assim, mas que diga, puxa vida, olha, isso aqui está melhorando. É que nada disso se vê nesse momento. E é isso que está preocupando o Grêmio, porque o tempo vai passando e daqui a pouco pode haver até um comprometimento das competições nas quais o Grêmio está envolvido. Então é o prazo final. 19 de abril, informa Eduardo Gabardo, Grenal na Arena, o jogo final para Quinteiros. Ou ele melhora, ou o time melhora, ou ele será demitido, certo? Então, para a gente não ficar aí dizendo, olha, daqui a pouco perde para o Flamengo, pode cair, não. Obviamente que hoje à noite deve ter facilidades o Grêmio, o adversário é muito fraco, contra o Flamengo terá dificuldades, mas se não for derrotado, se mostrar algum tipo de acerto, o Quinteiros até pode ganhar algum fôlego, depois Mirassol e por fim o Grenal. Agora, se ficar nessa coisa assim que a gente está vendo, sem uma definição de esquema, aí não dá, né? Aí todo mundo haverá de concordar que não dá para ficar apostando no Gustavo Quinteiros. Prazo final, Grenal, do dia 19 de abril. Hoje à noite, já falei aqui, 7 horas, jogo pela Copa Sul-Americana, segunda partida, o Atlético Grau é o adversário. Até se imaginou que, dada a fragilidade do adversário, o Grêmio pudesse fazer algumas experiências, pudesse dar minutagem para alguns jogadores que não estão sendo utilizados, mas não. Até pela necessidade de que o Grêmio precisa ganhar o jogo, precisa resolver imediatamente a situação, precisa mostrar um futebol melhor coletivamente. Até por isso o Grêmio entendeu que deve usar o que tem de melhor, inclusive o centroavante Bright White, que todo mundo sabe, tomou uma pancada no jogo, no tornozelo, né, no jogo da semana passada, lá no Paraguai contra o Sportivo Luquenho, não participou do jogo contra o Ceará e até se dizia, não, vamos segurar o Bright White aí para o Flamengo. Não. Estará em campo hoje à noite o centroavante Bright White. O Grêmio quer resolver rapidamente as coisas para que as nuvens, pesadas comecem a se dissipar. Daqui a pouco eu anuncio aqui a escalação do Grêmio e falo também sobre o esquema tático para logo mais. Antes, um tempinho aí para que você localize o botão da inscrição. Localizou? Fácil, né? Te inscreve aí, por favor, no canal do Luiz Henrique Benfica, ativa as notificações, dê seu like, é a força que você me dá aqui diariamente nas postagens que faço no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, seu respeito com esse canal. O time do Grêmio tem a seguinte formação: Thiago Volpi, falei que será a força máxima, apenas uma dúvida entre o Igor Serrote e o João Pedro. O Igor Serrote é o lateral preferido do Gustavo Quinteiros, o Quinteiros entende que ele marca melhor,
Mas eu não estou vendo isso. Estou vendo um jogador bastante atrapalhado, bastante ansioso, e não sei não se o João Pedro não vai começar a partida. Gemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, aí no meio de campo, aquela formação que muitos torcedores gostariam de ver, com o Vilhaçante como primeiro homem. Foi assim, em 2023, jogando na primeira função do meio de campo, que o Vilhaçante foi eleito o melhor volante brasileiro. E depois disso, os técnicos insistindo, incluindo o Renato, né? Só Renato Quinteiros, na verdade, os técnicos insistindo naquela coisa de deixá-lo na segunda posição, ele se desprende, deixa um buraco. Não, Vilhaçante, ele foi assim no segundo tempo contra o Ceará. Edenilson na segunda posição e Cristaldo como o criador. Christian Oliveira volta ao time, pelo lado direito, Bright White volta ao time, Amuso não joga, tomou uma batida na cabeça contra o Ceará, protocolo de concussão, é perigoso, o jogador tem que ficar alguns dias afastado, então Aravena será o ponteiro esquerdo. Mas acima de tudo, além da escalação, o que se verá hoje à noite é o esquema tático preferido do torcedor do Grêmio. Um esquema que tem um armador e tem Vilhaçante na primeira posição. É difícil fazer um diagnóstico, será difícil fazer uma avaliação, porque o adversário é muito fraco, né? Mas é assim que o torcedor do Grêmio quer. O torcedor não quer mais, mesmo que o Quinteiros goste, o torcedor não quer mais aquela ideia de 3 volantes. Pessoal, eu estou falando em volantes aqui e saiu o diagnóstico do Cuéllar. Por que o Cuéllar não joga, né? Por que o jogador que teve uma sua contratação tão saudada pelo torcedor, ele não é escalado? Bom, primeiro porque ele havia sofrido uma lesão. E agora, o Bruno Soares, colega da Rádio Bandeirantes, está informando que o Grêmio tem já o diagnóstico, não há mais lesão. O Cuéllar não está mais lesionado. Mas o Quinteiros preferiu deixar para que ele esteja 100% fisicamente para ser escalado mais uma vez. Então, está entrando em forma. Impressionante, né? Quase que é uma pré-temporada, tá fazendo o Cuéllar aí, que já jogou algumas partidas no Gauchão e depois teve dificuldades físicas, uma coisa normal para jogadores que vêm da Arábia Saudita. Então o Cuéllar fica de molho um pouco, fazendo trabalho físico para quando estiver 100% ser escalado. Quem sabe domingo, né, contra o Flamengo, possa ser acelerado esse processo de recuperação e ele possa estar em campo contra o seu ex-time, o Flamengo. 3092-4800, 3092-4800, telefone e também WhatsApp da Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Mande uma mensagem via WhatsApp para o pessoal do atendimento, sabe das condições que a Saúde, Paz, Medicina e Odonto oferece. Não dá para brincar com a saúde, minha gente. Saúde e Paz, há 25 anos com a missão de cuidar de vidas. O Monsalve. Por que o Monsalve não é cogitado para jogar hoje contra o Atlético Grau? Porque saiu também uma avaliação interna sobre o futebol do Monsalve. Isso mesmo. O Calhau Dornelles, também colega da Rádio Bandeirantes, descobriu o seguinte, através de uma fonte aí que tem muita ligação com o técnico Gustavo Quinteiros. O que o Quinteiros pensa sobre o Monsalve? O Quinteiros acha que ele é um bom jogador, tem um grande futuro, mas prende demais a bola, é individualista, não tem uma ação coletiva melhor para a equipe. E por isso o Quinteiros decidiu que nesse momento ele não é a primeira alternativa. E aí a gente precisa ponderar, porque o Monsalve fez vários jogos bons o ano passado, fez bons jogos esse ano pelo Campeonato Gaúcho, e de uma hora para outra simplesmente desapareceu. É muito difícil entender e, acima de tudo, aceitar isso. O Quinteiros é quem precisa resolver essa situação. Se o jogador prende em excesso a bola, se é muito individualista, é tarefa do técnico resolver esse problema. Mas o Quinteiros, pelo jeito, não está resolvendo. Também isso, né, contribui para que a imagem do Quinteiros não seja a melhor junto aos torcedores. E para fechar, o Grêmio está lamentando a morte do ex-goleiro Manga, uma lenda do futebol brasileiro, goleiro Manga, que jogou no Grêmio, hein? As novas gerações precisam saber disso. Em 1979, Manga foi goleiro do Grêmio no título gaúcho daquele ano. Fica também aqui a nossa homenagem a Manga, 87 anos de idade ele tinha.
Segurança, respeito, dignidade, esses são os valores da Fatal Model, site somente para maiores de 18 anos. Muito obrigado, até a próxima.